eu quero falar um pouquinho hoje sobre esse tema. Durante a jornada, quem estava aqui na jornada? Obrigada, Jaque. Na jornada, a gente falou de vários temas e eu fui recebendo muitos depoimentos da jornada e senti uma necessidade de falar muito sobre perdão. Deixa eu colocar aqui um filtrozinho. Sobre perdão, porque quando a gente fala de saúde mental, quando a gente fala do tema que eu tenho tanto trazido aqui, o perdão acaba sendo uma necessidade, acaba sendo uma necessidade para a nossa saúde mental, né? Então, vocês devem saber, eu já comentei aqui, eu sou uma gestalt terapeuta. A gestalt terapia, ela é uma... Deixa eu tirar esse livro daqui, que senão vai me atrapalhar. A gestalt terapia, ela é uma abordagem, tá? Que ela vai trabalhando muito todos os processos que são situações inacabadas na nossa vida, tá? Então, tudo aquilo que for uma situação inacabada, tudo aquilo que vem de um movimento onde você se sente ali paralisada, tá? O que é a situação inacabada, tá? Pensa que a tua vida, ela precisa estar inteira, tá? E toda situação inacabada é tudo aquilo que nos coloca, tá? Que nos coloca na vida de uma forma não inteira. A situação inacabada é algo que você não resolveu, é algo que tá aí pegando, que tá ainda impactando você, tá? Então, o que é o perdão? Vamos falar o que é o perdão. O perdão, ele, para lá das questões que envolvem, né? Quando a gente pensa em perdão, não tem como a gente não pensar na religião, né? Quando a gente fala no perdão, nós somos totalmente influenciados pela cultura judaica cristã na nossa cultura, né? Mas o perdão não é só um ato religioso. O perdão é um ato de uma decisão consciente. É uma decisão volitiva, tá? Você tem uma decisão de perdoar. E por que é uma decisão volitiva do ato da vontade, tá? Porque você tem efeitos no seu corpo quando você perdoa e na sua saúde mental quando você perdoa e quando você não perdoa. Por que ele é um ato psíquico, tá? Porque ele envolve a sua psique, ele envolve o seu ser humano, você ser humano, envolve seu pensamento, seu sentimento, sua emoção, sua cognição, sua memória. Então ele é um ato psíquico porque quando você pratica o perdão te traz benefícios nas emoções, tá? Tudo que envolve a psique. E quando você não perdoa, você também tem a perda desses benefícios, tá? E eu gosto de começar falando, né? Se você tem alguém aí, né? Eu gosto muito de dar esse lembrete. Se você tem alguém que sabe que vai precisar ouvir o tema dessa live, você tem como compartilhar essa live aqui no aviãozinho com alguém. Amiga sua... entrou uma ligação aqui, né? De repente uma amiga sua que precisa saber desse tema, que tá com dificuldade, todos nós em algum momento seremos convocadas a perdoar. Todas nós. Não tem como, tá? Todas nós vamos ter que perdoar em algum dia, por alguma pessoa, alguma situação, ou que é o que eu vou falar até o final dessa live, que é perdoar a nós mesmos, tá bom? Eu gosto de comparar, eu uso muita metáfora, muita história pra gente trazer a grandeza do que eu tô falando, tá? Eu quero que você pense numa imagem, tá? Vocês já viram um casco de um navio lá no fundo do mar? Ou já teve essa possibilidade de ver num filme, né? Todo o casco de barco que fica no fundo do mar, que fica lá no mar, o que vai acontecendo com esse casco? Ele vai acumulando conchas, vai acumulando moluscos, vai acumulando umas cracas, né? Em cima daquele casco, tá? Então, quando um barco afunda, alguma madeira, né? Alguma embarcação, isso vai juntando ali molúsculos, conchas, aquelas craquinhas do mar, tá? E aí,
eu gosto de pensar assim, que quando a gente navega pela vida, né, e a vida vai fazer a gente às vezes ir para momentos, né, de rio mais, de mar mais calmo, né, e mar mais revolto, né, mas tem até um ditado aí, né, mar calmo não faz marinheiro bom, né. Então o perdão, ele envolve a gente colocar essa imagem do casco do barco lá do fundo do mar, tá? Pensa que aquilo lá vai se juntando, moluscos, conchas, cracas. E quando a gente deixa de perdoar, quando a gente não pratica o perdão, a nossa vida fica muito parecida com esse navio, com esse barco, com essa embarcação cheia de craca, cheia de moluscos, cheia de concha, que a gente não consegue. Bom dia para vocês que estão chegando. E aí, a Gestalt terapia, que é a minha abordagem, tá? De consultório, de grupo, é a minha visão a partir do que eu trabalho, né, como psicóloga. A gente fala muito em Gestalt em aberto. E quando a gente fala do perdão, a Gestalt, tá? A Gestalt fala assim, você está com uma situação inacabada. Perdão é uma escolha. Perdão é uma escolha, perdão é uma decisão consciente. E aí, como que eu sei que eu tô com uma Gestalt inacabada, tá? Quando eu volto para padrões de repetição, de pensamento, de sentimento e de emoção, tá? E vamos lá, vamos falar o que é então o perdão. Perdão é uma decisão consciente, tá? O que o perdão não é? Eu vou começar falando o que o perdão não é para explicar bem o que o perdão é. Perdão não é você aceitar a crueldade que fizeram com você. O perdão não é você esquecer algo, tá? E se afastar daquilo e falar assim, doeu, mas eu não quero lidar com isso. Isso também não é perdão, tá? Perdão não é eu aceitar o mau comportamento, o maltrato, alguma coisa que veio para mim. Eu também não, isso não é perdão, tá? Perdão não é fechar os olhos contra uma agressão, contra algo que fizeram contra você. Também não é, o perdão não é isso. Agora sim, o que é o perdão? O perdão, essa dá para escrever, hein? O perdão é um ato de eu comigo mesmo. Vai ficar feia assim a frase, mas é isso. O perdão é um ato de eu para comigo mesmo. O negócio é comigo, não tem a ver com o outro, tá? O perdão é um ato de olhar para mim, tá? E perceber que eu estou atada, emaranhada, amarrada a uma situação quando eu não perdoo, tá? E ele, para quem que é importante o perdão? O perdão é importante para mim, não é para o outro que me fez o mal. Porque o perdão, ele me coloca num movimento de fluxo de vida, tá? Quem estava aqui na jornada, eu expliquei muito sobre um dos aspectos, né? E aqui a gente vai falar sobre todos os tipos, né? Quais perdões que a gente pode dar. Mas quando eu aceito perdoar, eu entro em harmonia com a vida. A vida se torna no fluxo perfeito. Pensa que esse casco cheio de craca no fundo do mar, né? Cheio de molusco, cheio de concha, aquilo ali vai se avolumando, vai se avolumando. E se eu não dou um jeito de olhar para aquilo, aquilo vai se avolumar. Então, por que a gente precisa perdoar? Primeiro, para a gente ter saúde mental, tá? Por quê? A saúde mental faz parte de uma saúde integral. Não existe uma saúde da mente e do corpo, tá tudo integrado. Existem implicações, tá, emocionais quando eu deixo de perdoar. Existem implicações no meu corpo quando eu deixo de perdoar. Por quê? O nosso corpo é um sistema integrado mente e corpo. Você tem hormônios, você tem toxinas, você tem neurônios que são receptáculos da dor e neurônios que são acalmantes da dor. Quando eu estou num movimento, tá, onde eu não discrimino, tá, essa dor que tá aí por falta de perdão, eu estou sentindo a dor, tá?
Podemos perdoar a nós mesmos também, e é o terceiro tópico dessa live hoje. Segura um pouquinho, Juju, mandou bem. Então, o que acontece? O perdão, ele tem implicações neuroquímicas, neurosensoriais, neurofisiológicas, e só por esse motivo já seria o bastante para a gente falar, quer saber? Eu preciso olhar para isso. Só que a tua mente não discrimina o que é passado nem o que é futuro. Tudo está no presente. Tudo está no presente. Não tem passado e futuro, só tem presente. Se você não consegue perdoar algo que aconteceu no passado, aonde isso se apresenta? Não está no passado, está no seu presente. Então, e o que eu acho que é uma grande sacada do universo, né? Que se a minha mente não discrimina o que é passado e o que é futuro, tudo está no presente, aonde que está a minha potência de transmutação, de transformação? Está no presente. Tudo está no presente. Se tua mente não consegue discriminar o que é passado, o que é futuro, porque a mente mente. Quem estava aqui na jornada eu falei, a mente mente. A mente acha que você tem alguma coisa lá no passado, mas na verdade tudo que você sente está no presente. Tudo está no presente. Então, se minha mente ela não discrimina o que é passado e futuro, tudo está no presente. Tudo está no presente. E aí que é a sacada, o porquê que a gente, precisa lidar com isso, que muitas pessoas, e não é fácil, dependendo do histórico do que você passou, perdoar não é um ato muito fácil. Eu concordo, tá? Eu concordo com vocês, não é muito fácil, tá? Vamos lá. O que acontece se eu não perdoo? Sem perdão não existe crescimento. Porque perdão, tá? Não é eu desculpar, tá? Vamos lá para a semântica das palavras? Eu amo a semântica das palavras porque a abordagem da Gestalt, né, que eu trabalho, ela trabalha muito a semântica das palavras, o campo simbólico das palavras. Ela trabalha muito aquilo que se apresenta, inclusive, nas palavras para nós, tá bom? Perdão, tá? Perdão e desculpa. Tá? Quando eu peço desculpa, eu estou pedindo para eu tirar eu estou pedindo para tirar a culpa, tá? Quando eu peço desculpa, eu peço para alguém tirar a minha culpa. O perdão não é desculpa. O perdão é perdão. Per é passar pela dor. Perdão é passar pela dor. Eu não tiro a culpa de quem fez algo comigo, para mim, ou de mim para comigo mesmo. Mas eu consigo, perdoar. Eu passo pela dor apesar de. Então o perdão é apesar de. É muito mais um sinto muito do que um desculpa. Porque na real, se alguém te fez alguma coisa, o que seria perdoar? Perdoar não é desculpar, não é tirar a culpa. A culpa de quem fez qualquer coisa com você, contra você, em relação a você, vai ficar com ela, com ele, tá? Mas eu sinto muito pelo que ocorreu, eu sinto. Essa hora aqui no meu telefone, só um minutinho. Então, eu sinto muito pelo que ocorreu e eu sigo adiante. Por quê? Na real e na oficial, o que eu quero? Eu quero pegar aqui meu papelzinho, porque eu não quero deixar de falar algumas coisas aqui para vocês, tá? O perdão é um ato eu comigo mesmo. Então, quando a gente deixa de perdoar, a gente deixa de ter um ato que é benéfico primeiramente para nós. Quando eu deixo de perdoar, eu estou abrindo mão de fazer algo que é bom pra caramba pra mim. Então, na verdade, cada um é responsável por aquilo que faz, tá? Culpa
junto com a culpa vem a responsabilidade. Todo mundo que é culpado também tem que ter responsabilidade. Sabe o que é responsabilidade? É a habilidade de eu dar respostas pelos meus atos. Responsabilidade é a habilidade que eu tenho de dar respostas para os meus atos. Então, transfere isso para alguém que te fez algum mal. Alguém que te fez um mal, ele é culpado e responsável pelo mal que fez. E se ele tem responsabilidade pelo mal que ele fez, mesmo que ele não assuma essa responsabilidade, ele vai ter que ter habilidade de dar resposta pelo que fez e não tem nada a ver com você. Essa que é a grande virada, tá? Então, o perdão, que é uma palavra que significa pela dor, eu passo pela dor, eu não tiro a culpa de ninguém que fez um mal para mim, tá? Eu não responsabilizo a mim mesmo pela dor que eu sinto, o outro pela dor que eu sinto, mas eu começo a fazer algo a partir do meu presente, porque toda a potência está no presente. Tudo está no presente. Eu sigo em frente. Eu deixo o outro com um problema lá, tá? Eu não pego para mim. O problema que ele me causou, as questões que isso chegou até a mim, eu não pego para mim. Eu sigo em frente, tá? Porque, é como eu falei, gente, o inconsciente, ele não tem um tempo cronos, não existe passado nem futuro. O inconsciente não tem tempo, ele tá aqui, ele é presente, tá? E se a mente não tem passado nem futuro, ela coloca para nós uma única possibilidade, a única potência nossa, tá no presente. Perdão seria, então, não alimentar a dor? Também. Eu vou falar mais ainda aqui quais são os sinais que a gente está no caminho do perdão, tá bom? Perdão significa pela dor. Eu passo pela dor e começo a fazer algo no presente. Obrigada. Então, vamos dizer, tá? A pessoa passou aí por uma situação muito comum que infelizmente existe muitas situações de abuso, de família, tá? Pessoas que foram abusadas pelo pai, pela mãe, pela avó, tá? Abusos sexuais, abusos emocionais, psicológicos, tudo são abusos, tá? Quando eu deixo esse problema com quem fez isso, tá? Eu me afasto, eu sinto muito, eu passo pela dor, tá? Eu não preciso conviver com a pessoa a qual eu perdoo. Isso é muito importante dizer para vocês, tá? O perdão não coloca em nós a condição da gente. Eu vou só vou desativar um pouquinho para depois eu voltar nos comentários, tá? Depois eu volto nas perguntas, senão eu vou sair um pouquinho aqui da minha linha de raciocínio. Depois eu vou ler as perguntas de vocês. O perdão me coloca sempre com a possibilidade de eu caminhar daqui para frente. Eu não preciso caminhar com quem fez o mal, aquilo que me causou, tá? O fato da gente perdoar não significa que eu preciso conviver com a pessoa, mas eu deixo com a pessoa que me causou esse problema, tá? E eu vou para minha vida. Eu nunca tiro o problema que é do outro. A gente está falando sobre culpa e responsabilidade. Lembra que perdão não é desculpa? Eu não tiro a culpa do outro, eu deixo o outro com a culpa e a responsabilidade para ele lidar, tá? Porque o que é saudável, o que é doentio? O que é saudável é aquilo que eu consigo caminhar com o que é meu. O que é doentio? Quando eu caminho com questões que é do outro. Isso me adoece, tá? Então, se eu peço desculpa, eu estou pedindo para o outro tirar a minha culpa. Quem aqui tem condição de tirar a culpa de alguém? Ninguém. Todos nós temos culpa em alguma coisa. Então, quando eu falo, eu vou desculpar você, ninguém tem a condição de tirar a culpa pelos atos responsáveis ou irresponsáveis do outro, tá? O outro sempre é responsável por tudo que faz, tá? Então, a desculpa eu não consigo tirar do outro. Eu consigo perdoar com sinto muito essa dor que eu sinto. Mas é a partir dessa dor que eu sigo adiante, sabe? Então, no fundo, quando eu perdoo, eu dou para o outro a responsabilidade pelo que aconteceu. E eu sigo o meu fluxo, tá? Só que o que acontece? O perdão, ele tem uma característica, né?
que ele vai aparecer em emoções. E por que eu quis falar perdão em saúde mental? Eu sou uma psicóloga, eu percebo que existem pessoas que estão muito se movimentando pela raiva, tá? Pela fúria, pela tristeza, por adoecimentos no corpo. E quais são os sinais de que eu preciso perdoar? A raiva é um grande sinal. Uma das coisas que mostra quanto a gente está comprometida na falta de perdão é a raiva, tá? A raiva é uma emoção de sobrevivência, tá? Embora a raiva ela tenha um espaço na nossa cultura onde parece que ela é um pouco demonizada, você não pode sentir raiva, mas assim, a raiva é uma emoção como qualquer outra, como o medo, como a tristeza, como a alegria. É uma das emoções que o ser humano tem. E precisamos muitas vezes da raiva. Você sabe que a emoção da raiva é uma emoção de sobrevivência? Se você colocar na história das emoções como o homem conseguiu sobreviver, a raiva foi uma emoção de sobrevivência. O homem sentia raiva, tá? Vamos pensar no homem das cavernas, num homem lá, esse Homo sapiens lá de 70 mil anos. A raiva, ele mostrava os dentes, ele mostrava uma expressão facial no corpo, né, e na face, onde ele afugentava, tinha a capacidade de afugentar predador e até os seus inimigos. Para fazer algumas coisas na vida, a gente precisa ter um pouco de raiva no bom sentido, tá? A raiva é essa energia de transformação. Para a gente transformar algo, a gente precisa ter um pouco de raiva no sentido de assim, eu não quero mais ficar assim. Então, se for para você ter uma raiva que seja boa, seja uma raiva de transformação. Como que é uma raiva de transformação? Alguém come uma carne dura, assim, ó, bem leve. Você precisa ter raiva daquela carne que tá dura na tua boca para você transformar aquilo e aquilo ser cortado em partes. Entende? Então a raiva é essa capacidade que a gente tem de colocar no mundo para transformar alguma coisa, nem que seja a nossa própria existência, tá? Porque a gente às vezes sentir raiva de falar, eu não aguento mais viver com a falta de perdão, com essa dor no meu corpo, com essa tristeza que eu sinto enquanto eu não resolvo essa gestalt inacabada na minha vida. Então, se for para usar a raiva, que seja para transformação. Igual comer uma carne dura, que se você não tiver raiva para comer aquela carne dura, para se livrar dela, ou você gospe ou você transforma ela, é um pouco disso, entende? Então, a raiva é uma emoção, gente, que ela precisa inclusive ser sentida, acolhida. É raiva que eu sinto. E você precisa dar um espaço para a raiva dentro de você. Você não vai cultivar a raiva, mas você precisa dizer, eu sinto raiva dessa situação. Você precisa ter coragem de falar, eu tenho raiva dessa situação. Tô com raiva. Entende? Então, é um movimento que a gente pode usar para transformar, tá? E quantos gatilhos retomam uma situação que achávamos ter perdoado? Então, Raquel, o perdão é um processo, né? Eu adoro os comentários de vocês, que vocês estão sempre lá na frente. Eu vou falar um pouquinho. O perdão, ele não é algo que você faz um dia, tá? Você simplesmente perdoa um dia e tá tudo certo. Ele vai durar um processo, tá? Se alguém falar para você, você precisa perdoar, tá perdoado do dia para noite, não é, é uma etapa que você... E às vezes os gatilhos vão gritar mesmo, tá? Só que, o que a gente precisa olhar? Os gatilhos existem gatilhos neurosensoriais, né? O nosso corpo é um receptáculo de sensações e dependendo do que você vive, o teu corpo revive, a tua mente revive uma situação dolorosa. Porém, você precisa olhar para isso. Você não pode negar o que sente. Se é raiva, se é fúria, se é tristeza, precisa dar espaço para isso, não negar isso, tá? Para que esses gatilhos, inclusive, diminuem. Porque um gatilho, ele só aumenta quando eu nego ele. Quando eu atualizo e falo, toda vez que eu olho essa pessoa, vem um gatilho para mim de ansiedade, por exemplo. Eu fico em pânico quando eu lembro daquilo. Ok, você precisa trazer isso para o presente. Eu sinto isso, eu coloco isso, o meu corpo sente tudo isso.
À medida que você presentifica isso, você consegue dar novos sentidos, ressignificações, novos caminhos neurais. Tudo isso pode ser feito através de uma psicoterapia, tudo isso pode ser feito, obviamente, de preferência sendo acompanhada, tá? Se o caso é um pouco mais difícil, às vezes você vai precisar de ajuda mesmo, sozinho você não vai conseguir, né? A autorresponsabilidade também é um processo de perdoar? Não, a autorresponsabilidade não é um processo, todos nós temos, tá? A gente não constrói autorresponsabilidade, a gente se autorresponsabiliza pela nossa existência. E é um processo, tudo que é processo parece que vai acontecer em alguma etapa. Não, a autorresponsabilidade ela já acontece agora. E eu me autorresponsabilizo pela minha existência. O que é do outro eu entrego para o outro. Mas eu faço o movimento do perdão porque é um movimento eu para comigo. Eu comigo mesma, tá? Pri, como sair desse padrão repetitivo, mesmo já ter feito a prática do perdão? Sil, repetindo. Muito exercício, existem exercícios do perdão, tá? Existe práticas, tá? Que a gente pode, né, trazer. Práticas de meditação com foco no perdão, exercícios de neurosensibilização, tudo isso é possível. Quando há casos onde há um comprometimento maior, eu sempre aconselho a procura de uma ajuda de um profissional, tá? Mas é possível a gente fazer esse processo em alguns casos sozinho, tá? É terrível ter que conviver com quem te magoou. Graças a Deus, todos que me magoaram, mais pesados, estão bastante longe. Quando eu olho para uma pessoa, minha vontade é de matar ela. É um ódio tão grande, eu peço a Deus, mas tenho muita raiva. Então, não anula a raiva. Não anula a raiva. É um processo, não é fácil, dói muito, mas é preciso olhar o sentido no que está sentindo. Exatamente, Jaque. Eu decidi e perdoei. Mas não consigo esquecer. Vamos falar disso. Vamos lá. Vamos falar um pouquinho disso. Eu vou desativar um pouquinho só pra gente continuar aqui, tá? Muitas pessoas têm dificuldade com o perdão porque elas acreditam que se eu perdoo, eu tenho que esquecer, tá? Só que não. Você pode perdoar e continuar lembrando de tudo o que aconteceu. Tá? Porque perdoar não é esquecer. Nós temos uma relação mente-corpo, nós temos, isso aqui é tudo neurosensorial. Tudo a gente sente. O cheiro a gente sente, o belisco a gente sente, o puxão de cabelo a gente sente, o empurrão a gente sente. O nosso corpo, ele é um receptáculo de todos os sentidos de nossa experiência com o mundo. E tudo que a gente experiencia com o mundo é sentido no corpo. Vamos dizer que algo que você viveu, tá? Que você precisa perdoar, o teu corpo sente através dos sentidos. Tem pessoas que não conseguem perdoar porque elas lembram da palavra, elas lembram do cheiro, elas lembram da dor corporal e física. Tá tudo registrado no corpo. Como que a gente vai esquecer? Não tem. Perdoar não é esquecer. Mas, quando eu perdoo, eu me lembro do que aconteceu, mas aquilo não dói mais. Aquilo não dói mais como doía. Sabe aquela dor que consome, que a gente não consegue lidar? O perdão é passar pela dor. A palavra perdão é passar pela dor. Então aquilo que me consumia já não me consome mais. Esse é o sinal do perdão. Só que você vai lembrar. Você vai lembrar de palavras, você vai lembrar de atitudes, você vai lembrar no teu corpo de alguma coisa que você possa ter vivido. Mulheres vítimas de violência sexual ou vítimas de violência pelos seus maridos, elas sentem tudo. E assim, isso não é em si um problema, é uma dádiva, porque a dádiva é você passar pela dor, tá? O perdão, o que é? Não é um movimento assim, eu perdoei e acabou, tá? Quem fala que já perdoou e acabou, já dá para ser beatificada, tá? Já dá para virar santa, tá? Porque a gente perdoa, só que às vezes aquilo não acaba totalmente. Aquilo ainda tem uma rusguinha ali, só que não te dói mais. Quando que a gente sabe que eu perdoei?
que você perdoou, que aquilo não dói mais como doía, aquele negócio que sangra, aquilo que dói profusamente no corpo. Só que pode ser que seja um processo para uma vida. O normal é a gente falar, eu nem sei se eu quero perdoar. O ser humano mesmo, a nossa humanidade eu nem sei se eu quero perdoar isso que aconteceu comigo. Sabe de uma coisa? Eu nem sei se eu quero. E assim, é um ato de vontade, é uma decisão. Você pode também decidir não perdoar. Só que eu quero dizer para você que não perdoar tem implicações com você. Você não perdoar, a implicação não tem a ver com o outro, tem a ver com você. É para a tua saúde mental, é para a tua saúde emocional, é para as tuas emoções, tá? Então, o perdão consiste em começar. Isso dá para vocês anotarem. O perdão consiste em começar e persistir. Começar e persistir. Começar e persistir. Eu começo. É uma decisão volitiva da minha vontade, porque eu estou entendendo que eu tenho muito ônus disso tudo. Então eu começo esse processo e eu persisto, tá? E às vezes a conclusão de um processo desse é um trabalho para uma vida inteira, tá? Porque isso depende. Existem pessoas que têm um temperamento mais tranquilo para perdoar. Existem pessoas que fazem isso mais facilmente. Existem pessoas que têm mais dificuldade, tá? Pessoas que levam tudo muito a sério, que têm uma dificuldade de compaixão, de empatia, porque na verdade, na real e oficial, perdoar é um ato de compaixão, primeiro para com a gente, depois para com o outro. E compaixão eu partilho com. Compaixão vem com, né? De compartilhar. Paixão. Eu compartilho algo com o outro. Amor. Eu compartilho a minha ser-humanidade com o outro. Eu sou tão humano quanto o outro. Tão passível de erro quanto o outro. Então, é algo que uns têm mais facilidade, outros têm menos. E depende muito do temperamento, às vezes da personalidade, da criação, dos valores que você carrega, religiosos às vezes ou não. Tudo depende da educação também que você recebeu. Por isso que não é algo tão simples no perdão, né? Então, como que a gente sabe que a gente... como que a gente lida com o perdão como processo, né? Primeira coisa, a gente precisa dar um tempo quando você sabe que aconteceu uma coisa que tá pegando em você e você precisa dar um tempo para você. E sabe o que é dar um tempo? É deixar passar todas essas emoções que afloram quando a gente tá com muita raiva, com muita fúria, tá? Deixar passar é férias do assunto. Eu tiro férias do assunto um pouco, tá? Porque o que acontece? Quando você fala do assunto, você ressente tudo. Você novamente sente. Toda vez que você fala de um assunto que te causou dor, você sente a dor novamente. Quando eu dou um tempo, eu tiro férias do assunto. Eu coloco aquele assunto um pouco no stand-by, tá? E você pode fazer isso da seguinte forma. Você vai procurar ou um profissional da ajuda da área psi para te ajudar, e você só vai falar desse assunto com esse profissional. E se você não quer fazer esse processo com um profissional da área psi, você vai ter que ter um momento para falar disso, tá? Num ambiente seguro, num ambiente onde você se sinta acolhida, compreendida. Só que isso tem que ter término, não pode ficar falando à torto e à direita do tema, tá? O nosso corpo, essa relação mente-corpo, tá? Os processos de dor, quando você fala, você sente novamente. Então, tirar férias do assunto é necessário, com a possibilidade, se possível, de tratar isso com um profissional, ou um grupo terapêutico, ou você escolher uma pessoa da sua confiança para ter de tempos e tempos poder falar e ir elaborando esse assunto, tá? Mas isso tem que cessar no cotidiano, você falar, você não sabe o que me aconteceu, ainda eu tô com raiva. Isso só aumenta, isso daí só vai avolumando. Sabe aquele casco que eu falei no começo da live? Aquele casco lá da embarcação que está no fundo do mar, onde vem as conchas, os moluscos. Quando você só fala, revive o vivido, você está aumentando o volume
desse casco, tá? E esse casco vai se avolumar, vai chegar uma hora que você não vai conseguir desgrudar tanta coisa que vai ter lá, tá? Deixa eu ver o que eu anotei aqui para eu não deixar de falar com vocês, tá? Uma das grandes dificuldades que eu percebo, tá? Muitas vezes, olha que interessante, isso é pesquisa, tá? A gente tem mais facilidade de perdoar o outro do que perdoar a nós mesmos. Lembra que eu falei aqui que perdão é uma decisão racional, volitiva vem do centro da vontade, tá? Onde eu sigo em frente. Eu não dou desculpa pro outro, eu não desculpo o outro, porque desculpa eu tenho que tirar a culpa do outro. Eu entrego o que aconteceu pro outro e falo, segue com isso que você causou comigo, a responsabilidade é sua, a consciência é sua, e eu começo a olhar para minha jornada. Porque se eu estou vivendo uma situação de falta de perdão, eu vivo uma gestalt inacabada, tá? A gestalt inacabada, como eu falei aqui, é esse movimento, essa janela aberta que está na minha vida. Eu não consigo seguir em frente. Porém, se eu estou dizendo que perdoar é uma decisão, é um ato volitivo, eu tenho que ter vontade de fazer isso, eu tenho que começar e persistir. Quando isso jogo para mim, quando eu tenho que perdoar a mim, eu tenho que perdoar a culpa e a responsabilidade de quem? A minha. E por isso que, para muitas, a grande maioria das pessoas, o perdão mais difícil é perdoar a si mesmo. Por quê? Quando eu devolvo para o outro, em algum momento eu vou conseguir fazer esse processo de devolver aquilo que é do outro e ficar com aquilo que é meu e falar, eu vou seguir com a vida. Porque o perdão, a palavra perdão é passar pela dor. Agora, quando é comigo, o babado é comigo, o que acontece? Eu fico no chicotinho, tá? Eu brinco com as minhas alunas, eu brinco com as minhas clientes, que eu vou te dar um chicotinho. Vou te dar um chicotinho, porque ó, você é culpada por viver a vida medíocre que você vive. Você é responsável por viver a vida que você vive. Pode até ser verdade, mas e aí? Você vai ficar no movimento paralisante da vitimização, tá? E da culpa que não te acrescenta. Porque toda culpa ela precisa gerar o quê? Responsabilidade. Toda culpa precisa virar responsabilidade. Quem que se torna responsável? Tá? A palavra responsabilidade é a habilidade de eu dar respostas para a minha própria existência. Se eu sou responsável pela minha própria existência, porque se você é uma mulher adulta, é bom que você seja responsável pela sua própria existência, concorda? Eu começo a ter a habilidade de dar respostas pela minha própria existência. E se eu tenho que dar respostas para a minha própria existência, exercer a minha responsabilidade, eu preciso acolher aquilo que eu piso na bola. Aquilo que eu dou mancada. E, aliás, eu só consigo fazer isso para o outro quando eu acolho a mim mesmo, eu perdoo a mim mesmo. Porque, na verdade, o que é perdoar a si mesmo na real e oficial? É acolher a porra da nossa vulnerabilidade, que a gente não quer acolher. A gente não quer acolher a nossa vulnerabilidade. A gente quer continuar power. A gente não quer acolher a nossa fraqueza, a nossa habilidade de pisar na bola, porque a gente tem essa habilidade bem afiada, né? Para um temperamento melancólico que aprofunda tudo isso, esse processo... para um temperamento melancólico que aprofunda tudo isso, esse processo é mais complicado? Pode ser, Cris. Pode ser, mas é possível. Complicado, tá? Não significa que não tem jeito. É mais complexo, mas tem jeito, tá? Então, perdoar a si mesmo pelas escolhas que fez no passado, pelos erros que cometeu, pelas pisadas na bola, não significa se esquivar daquilo que aconteceu, da sua culpa, tá? Ao contrário, eu falo, pisei na bola, eu pego a culpa daquilo que aconteceu, porque lembra que eu falo que desculpa, eu não tenho condição de fazer isso pro outro. Mas eu tenho condição de me dar... A culpa, a única coisa que a gente pode fazer com a culpa, tá?
A culpa é uma sensação mais inócua que a gente tem, mas tem uma coisa que você consegue fazer com a culpa. Uma coisa aqui. Eu vou tirar um pouquinho aqui só para eu conseguir tirar. A culpa, você consegue fazer uma coisa com ela. Uma coisa. Se responsabilizar. Só. Eu me responsabilizo pelo que eu fiz, pelo que eu deixei de fazer. Eu me responsabilizo pelo erro que eu cometi, pela possibilidade de fazer certo que eu me esquivei. E aí eu tenho a habilidade de dar resposta pela minha própria vida, tá? E quando eu tenho responsabilidade, eu assumo e aceito as consequências do meu ato, tá? Eu não fico lá, eu sou uma porcaria mesmo, eu casei com aquele fulano, ele me maltratou, eu só escolho gente que não deve, eu só piso na bola comigo mesmo. Não vai resolver, não vai. Agora, se você assume que você tem isso, que você precisa olhar para isso, tá? E que você aceita também as consequências das suas pisadas na bola, tá tudo certo. Esse é o caminho, tá? Porque nós estamos aqui para aprender também. Tudo é um aprendizado, tudo é desenvolvimento pessoal, tá? Para os mais espiritualistas vão falar que é evolução, tá? Mas a psicologia, ela dá uma palavra para isso: individuação. O seu processo de individuação. A psicologia junguiana fala do processo de individuação. E acreditem, o perdão faz parte de um processo de individuação de uma mulher. Processo de tornar-se pessoa. Tornar-se pessoa, tá? Que é esse indivíduo que está em construção, da gente entender como que a gente se movimenta na vida, faz parte. O perdão faz parte desse ciclo, tá? Então, vamos lá. Vamos ver o que eu quero ainda falar aqui, que eu não falei. Sem perdão, o que acontece, tá? Perdão se aprende. É um comportamento aprendido. Isso que é lindo. Por isso que eu amo a neurociência, tá? O perdão se aprende, tá? O perdão, primeira coisa, eu admito que eu preciso perdoar, eu decido, é um ato de volição, de vontade, e eu começo a querer olhar para isso, tá? Então, se eu entendo que eu não posso fazer nada pelo meu passado, tá? O futuro é uma possibilidade, eu não tenho certeza dele. Aonde que tá a minha potência? Tá no presente, tá? Sem perdão, o que acontece? Sem perdão você não cresce, você fica fraca. O perdão, ele nos fortalece no sentido de falar: caramba, eu passei por tudo isso, ainda consegui olhar para cima disso. E por amor próprio, por um amor, é um amor um pouco de olhar para si mesmo, tá? Porque a gente só consegue dar para o outro quando a gente começa na gente, tá? A gente só consegue perdoar o outro quando a gente olha para nós. Primeiro é com a gente, tá? Começa tudo na gente. E aí a gente até desenvolve o músculo do perdão quando a gente perdoa a gente mesmo. Aí a gente consegue também perdoar o outro. Esse músculo vai estar mais fortalecido, tá? E aí vai ficando mais fácil, tá? O perdão não é mais fácil, vai ficando mais com mais habilidade. Fácil não, porque perdoar nunca é fácil. Sempre é um ato desafiante, tá? Não tem perdão fácil. Tem perdão onde eu quero lidar com isso, eu preciso lidar com isso, porque minha vida tem que seguir. Eu não aguento mais a minha vida ficar com isso inacabado. Então eu decido olhar para isso e eu vou em frente, tá? Algumas pessoas, elas ficam se conservando na dor. Sabe, dor em conserva? Existem. É necessário dizer para vocês. Eu brinquei na jornada, quem estava na jornada da cura da menina interior, se a Frida tiver aí não sei se a Frida tá aí na live, eu brinquei que às vezes a gente gosta de ficar mesmo no tonel de merda, né? Porque é quentinho. Só que fede, né? Se a Frida estiver aí, eu acredito que vai ficar. Vamos ver se vai ficar. Se eu conseguir salvar, às vezes o Instagram dá uns paus, mas eu quero deixar gravada. A Frida, né? Frida é minha aluna. Amanhã a gente vai começar as aulas, hein, minhas alunas? Quem tá aí, ó, a Anne. Amanhã nós vamos começar a nossa jornada. Amanhã nós vamos começar o Mulheres Possíveis, o nosso curso. Mas eu falei lá na jornada da cura da menina interior
que às vezes a gente gosta do tonel de merda. A gente fica lá porque é quentinho. É confortável. E aí ela brincou lá, né, no resumo dela, ela fez um ofurô de merda. E às vezes fica melhor ainda. Entendeu? Acho que ela não tá. Acho que ela não tá. Então, assim, o que vai acontecer? Eu também tô ansiosa. Amanhã, 8 horas da noite. Vocês vão receber um material. Fiquem ligadas lá no grupo, tá? Então, olha aí minhas alunas maravilhosas. Feliz demais. Amanhã vai ser lindo o primeiro dia. Tem muita coisa boa vindo por aí. Nosso curso de Mulheres Possíveis. Sem perdão, nós não crescemos. Nós não ficamos fortes. Por quê? O perdão, ele é igual um músculo que você pratica, tá? Sempre vai ser difícil fazer ele crescer. Sempre, tá? Não é algo fácil. Amei sua live. Estou em recuperação de uma cirurgia de câncer de mama. É muito quando você falou, me fez bem hoje. Ai, que delícia ouvir isso, Neuza. Se recupere, tudo de bom pra você, tá? Vem pra live. Sexta-feira a gente vai fazer outra live. Sexta-feira eu vou fazer outra live, eu vou fazer no final da tarde. Eu sempre tento fazer uma de manhã, uma final de tarde. Fiquem tranquilas, gente. Vocês vão receber todas as informações do curso lá com a Gabi. Tudo vai estar na plataforma. Fiquem tranquilas, Anne. Vai dar tudo certo, tá bom? Vamos voltar aqui para a live, porque senão eu não consigo passar, tá bom? Mas fica tranquila. Tudo vai estar na plataforma. Vai estar tudo lá na Hotmart, tá? O curso de vocês acontece lá na Hotmart. Então, o que acontece? Sem perdão, nós não crescemos porque a gente não desenvolve o músculo, tá? E vocês já ouviram falar da palavra resiliência, certo? A resiliência, eu comparo, tá? Igual aquela bucha de lavar louça. Bucha de lavar louça, sabe? Aquela bucha da Scott-Brite. Tenta esticar ela. Você até consegue um pouquinho. E ela não deforma. Ela volta para aquela forma anterior, tá? Você não consegue deformar uma bucha da Scott-Brite. Ela volta pro estado anterior dela, igual ela estava. A resiliência é essa capacidade que a gente tem de levar essas bordoadas, tá? As pancadas que a vida dá na gente. E a gente usa isso ao nosso favor. E a gente usa isso e volta à nossa forma anterior. A gente não deixa aquilo tirar a nossa forma de ver, de existir, de caminhar, de fluir a vida. Eu entendo e eu me compadeço pela história de pessoas que vivem situações atrozes, situações inimagináveis. Nesse mundo de meu Deus, como psicoterapeuta, eu já ouvi muita coisa. Mas eu quero dizer para você, eu não conheço na psique humana, eu desconheço aonde está a nossa potência a não ser no presente, a não ser na capacidade da gente passar pela dor e entregar aquilo que é do outro e continuar com aquilo que é meu. O que é meu é a minha vida, a minha responsabilidade. Eu olhar para mim e falar, eu só consigo dar conta de mim, do outro. Eu não consigo tirar a culpa do outro, mas eu consigo olhar para mim porque eu quero seguir adiante apesar de, tá? Desde a cura da menina interior, minha vida deu uma virada grande dentro de mim e ao meu redor. Só tenho a agradecer. Ai, que lindo! Espaço Sou Diva. Obrigada, que bom. É muito bom saber disso. Esse ofurô de cocô que tocou incrivelmente, pois eu achei lindo, o ofurô com os bebês. É muito fofo. E ligar isso ao cocô foi bastante forte para mim. Me deu um boom muito forte. Espero que tenha dado um boom de impactar, porque às vezes a gente está se movimentando na vida exatamente, a nossa menina interior está lá na merda e a gente está deixando isso lá, né? E assim, o perdão, ele vai fazer parte do nosso processo de curar a nossa menina interior, tá? Inclusive lá vai ter um módulo lá, vai ter um exercício, não é amanhã ainda não, vai ter um dos exercícios que a gente vai ter que olhar para essas questões. Não dá para a gente seguir com a nossa menina interior sem perdoar. Por isso que esse trabalho que eu faço da menina interior ferida tem que incluir o perdão. Quais são os benefícios do perdão? Tá? Então, peraí. Sem perdão, o que acontece? Eu não cresço, eu não me fortaleço. Tá? Eu não consigo desenvolver esse músculo da resiliência, de voltar à minha forma anterior. Tá? Eu voltar à minha forma anterior, tá? Eu esqueço, eu não esqueço o que aconteceu, eu não esqueço o fato. Aliás,
Nem que você quisesse esquecer o fato, o teu corpo registrou o fato. Você vai sentir o cheiro da coisa, você vai escutar, só que aquilo não vai doer mais. O teu corpo registra o fato. E por isso que não dá para esquecer o que aconteceu. Só que a gente tira férias do assunto, a gente se afasta. A gente não precisa viver com quem nos causou dor, tá? A gente pode perdoar e não precisamos viver com quem nos causou a dor, tá? A gente consegue ficar em paz com a gente mesmo, a gente olha para nós com autocompaixão e deixa o outro caminhar na jornada da vida dele, tá? De preferência não desejando o mal. Se você for um ser que trabalha a sua espiritualidade, eu recomendo que você trabalhe isso, tá? De preferência que o outro vá, siga a jornada dele ou dela e tá tudo bem, tá? E você não pode mais caminhar muito perto disso, porque senão você vai se machucar de novo, tá? Os benefícios do perdão: alivia a alma. O perdão alivia a alma. Alivia, a gente fica mais leve. Protege o nosso corpo de adoecer, tá? Protege o nosso corpo de adoecer, a gente não desenvolve doenças psicossomáticas, existem doenças que são, sim, vindas de um processo de somatização, de processos dolorosos da alma, onde a pessoa não consegue dar vazão, tá? Com a experiência, tá, do perdão, eu consigo seguir em frente. Sabe aquela gestalt inacabada? Eu consigo seguir em frente, tá? Só que eu preciso passar por um processo, que é tirar férias do assunto, tá? Um outro processo que o perdão é um ato de criação. Quando eu deixo o perdão tomar conta da minha vida, eu me coloco na possibilidade de criar algo novo. Algo novo pode ser criado a partir de tudo isso que aconteceu. Deixa eu ver se tem alguma dúvida. Então, gente, perdão. O perdão não é desculpar, tá? Não é tirar a culpa do outro. É eu olhar para mim mesmo. O perdão, ele existe por causa de você. O perdão é para você. O perdão começa em você, não tem a ver com o outro. O outro eu libero ele, no sentido de, a culpa é sua, a responsabilidade pelo que você fez é sua. Eu não posso mudar o meu passado, o presente é uma possibilidade, o futuro é uma possibilidade, eu só posso mudar o meu presente, tá? Gostou do assunto, Samis? Que bom, fico feliz. Então, minha gente, é isso, tá? Não existe um caminho que não seja esse. O caminho do perdão é uma via dolorosa, mas uma via possível. Eu conheço pessoas que conseguiram transcender, transmutar, passar e, de verdade, é um ato totalmente psíquico e emocional. Para além de ser também, dentro das religiões, um ato religioso, quando isso também é bem trabalhado dentro de um aspecto religioso. Nós não precisamos conviver com a pessoa que nos magoou. Se você decidir que você não quer conviver com a pessoa, tá tudo bem. Tá tudo bem. Tá tudo bem. Aliás, eu considero, tá? Dependendo do grau da dor que a pessoa te causou, que você não conviva. Agora, se você consegue conviver com a pessoa e aquilo não doer mais, tá tudo certo. Amei, pelo fato de entendermos a necessidade que até para buscarmos a nossa essência. Que bom, aprendi muito com essa live, Pri, hoje. Ai, que delícia, gente. Voa, menina! Isso aí, Ju! Perdoar para seguir em frente. Fui perdoada e me perdoei. Isso é lindo. Maravilhosa essa live. Você é luz. Ah, obrigada, Hilda. Amores, vamos perdoar para não adoecermos. Vamos perdoar para seguir em frente. Vamos perdoar porque a gente aprendeu a amar a si próprio. Quando a gente ama a si próprio, a gente tem mais capacidade de amar o outro. As suas lives são sessões de psicoterapia com muito entendimento e carinho. Ai, que delícia, gente, ouvir isso. Isso é um bálsamo. Obrigada pela live e reflexão maravilhosa. Parabéns. Obrigada. Bom, eu estou com uma agenda apertada e eu estou com intenção de oficializar as lives de terça-feira, 8h30 da manhã. E vai ter uma live 6 da tarde na sexta-feira,
tá bom? 6 da tarde eu espero vocês na sexta-feira, tá? E amanhã, minhas alunas, eu estou de coração aberto, vamos começar Mulheres Possíveis, 8 horas da noite. Beijo grande, obrigada por vocês ficarem na live, tá bom? Conteúdo maravilhoso, voa menina, obrigada, meninas, muito bom. Bom é fazer isso e saber que isso pode impactar a sua vida, e eu vou ficar muito feliz se alguém depois mandar um direct pra mim falando que conseguiu perdoar algo, tá? Começa agora, não demora não, tá bom? A minha ideia é deixar salva, só se o Instagram me der pau. Amanhã nós vamos estar juntas, vamos sim, Anne. Animada pra amanhã, eu também tô. Amores, eu vou encerrar pra eu ver se eu consigo salvar aqui, tá bom? Se eu deixo derrubar, às vezes eu não consigo salvar, tá bom? Beijo, Juju. Beijo, Lu. Tchau, tchau.